Vamos compartilhar aqui a pesquisa do Poder 360 e vamos fazer a leitura disso aqui juntos. Só 33% dos eleitores acham Lula melhor que Bolsonaro. É o menor patamar desde a posse do petista em 2023, quando a taxa era de 46%. Os que pensam que o atual presidente é pior que seu antecessor são 42%. Ou seja, um gap de 9 pontos. 33% acham Lula melhor que o Bolsonaro, o que é o eleitorado petista histórico. Basicamente, Lula está chegando ao seu piso. E 42% acham que Bolsonaro foi melhor que Lula. Repito o que disse na abertura. Um presidente que teve pandemia, que teve 700 mil mortes no currículo, que ofereceu cloroquina para EMA, que botou filho na cadeirinha presidencial e desfilou com o filho na cadeirinha presidencial na sua posse. Esse cara é considerado melhor do que o Lula por 42% e, considero eu, os 42% estão corretos. A taxa de eleitores que dizem preferir o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, recuou 4 pontos percentuais em um mês. Isso é uma enormidade. Estamos falando aí em algo como, deixa eu fazer as contas aqui, não dá 200 milhões de eleitores, vai dar uns 180, 1% dá 1,8, vamos trazer para 1,5 vezes 4, 6 milhões de eleitores. O Lula perdeu 6 milhões de eleitores dizendo que ele é pior que o Bolsonaro. Somam 33% dos brasileiros que afirmam que a atual gestão é melhor que a de Bolsonaro, enquanto 42% dizem ser pior. É o menor patamar desde a posse do petista em 2023. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada de 25 a 27 de janeiro de 2025, mostram ainda que a taxa dos que preferem a atual gestão é menor do que a dos que preferem a condução do país feita pelo ex-presidente. É a terceira vez desde o início do mandato que Lula fica atrás. Agora, 42% dos eleitores consideram a atual gestão pior que a anterior. Há outros 22% dos entrevistados que não veem diferença significativa entre a administração petista e a bolsonarista. Outros 2% não souberam responder. Está aqui na tela a comparação dos governos Lula e Bolsonaro segundo o Poder Data, um dos institutos mais sérios desse país. Aliás, eu não me canso de elogiar o trabalho feito pelo jornalista Fernando Rodrigues, dono e publisher do Poder 360. Em outubro o X aconteceu, até outubro foi a última pesquisa, outubro do ano passado, em que Lula esteve à frente de Bolsonaro. Em dezembro o X ocorreu e agora a boca do jacaré abriu. São 9 pontos de diferença entre aqueles que consideram pior o governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. Aqui nós temos a estratificação. Entre homens, Lula ainda tem 31% que consideram ele melhor, enquanto mulheres são 35%. Lula sempre teve um desempenho melhor aqui no público feminino. 44% dos homens consideram o Lula pior, com 41% das mulheres considerando o Lula pior. A única faixa etária em que o Lula se destaca como melhor em relação ao Bolsonaro é de 16 a 24 anos. E aí eu sou obrigado a repetir meu mantra. O jovem precisa acabar, o jovem precisa envelhecer. Só jovenzinho, turma woke, turma choquei, turma Luísa Sonza, turma global... Um bando de retardados, sem memória, descerebrados, sem responsabilidade. Entra muito a questão de não ter responsabilidade, de morar com o papai, com a mamãe, de ter as contas pagas, a cama arrumada, a comida feita. Aí é fácil achar um governo lixo, um melhor do que qualquer outro. Esse governo Lula talvez só vai encontrar paralelo, olha, nem na Nova República, com Dilma. Movido por ódio, rancor, vingança, tentativa de revanche e a crença em bruxaria econômica, em feitiçaria econômica, na macumba econômica. Os dois. É o único paralelo possível. Que não dá pra comparar ele com nenhum outro. É muito ruim. Aí quando muda a faixa etária, você vê aqui a faixa dos 25 ao 44, que é o jovem tentando construir a vida. É a minha geração. É onde ele tem o pior desempenho. 30% consideram ele melhor, 50% da minha geração consideram ele pior. E aí no 45 a 59, o segundo pior desempenho. Em suma, quem está em idade produtiva acha esse governo uma merda. Quem ainda está produzindo, quem ainda está pagando conta, quem ainda está tentando fazer algo para deixar para os filhos, para construir para a próxima geração, tá puto com esse governo, porque é um governo de merda. A única região que resiste é o Nordeste.
Mas é um gap muito curto. Você olha ali, 45% eu acho ele melhor e 38% eu acho ele pior. É um gapzinho de 7 pontos. Isso aqui para desabar é 2 palitos. Em todas as outras regiões, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, em todas Lula é considerado um governo pior do que Jair Bolsonaro. E temos aqui escolaridade, renda, blá blá blá. Aí comparação dos governos Lula e Bolsonaro versus... Eu não gosto dessas comparações, isso aqui é pueril, até porque as pessoas mentem depois de passado tanto tempo. E aí nós chegamos à amostra.